Demorou, tá. Uhum. Então, estamos ao vivo no Face. Boa noite, pessoal. Ainda estamos entrando no Instagram, só um instante. Entramos também. Hare Krishna, boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos de volta com mais um Noite do Dharma. Hoje a gente está com a presença aqui muito especial da Gitamrita Devidasi. A gente vai estar fazendo uma live bem especial. Então, enquanto o pessoal vai entrando, antes de eu apresentar ela, só lembrando que nesse final de semana a gente tem a programação completa do Clube do Dharma. No sábado de manhã, a partir das 9 da manhã, no Zoom, a gente vai ter o Lapidar do Clube do Dharma com a Lilesvari. Ela vai estar conduzindo aí o estudo do Bondade como Estilo de Vida. E também no sábado, a partir de 7h30 da noite, a gente tem o Além do Vedanta com o Nityananda Roy, vai estar aí estudando, vai estar comentando com a gente os ensinamentos de Chaitanya para Sanatana Goswami, um dos seus principais discípulos. Aí no domingo, a partir de 8 da manhã, a gente tem dia D, a sessão de meditação guiada do Clube do Dharma com o Dhira Chaitanya. E a partir das 9, já na sequência do dia D, a gente tem no Zoom o Clube da Japa, Clube de Meditação na Japa, com a Lakshmi e com o Dhira. Vão estar conduzindo, então, para quem está querendo começar a meditar na Japamala, ou para quem já medita e quer uma inspiração nova, é uma ótima oportunidade. E encerrando o final de semana do Clube do Dharma, a gente tem, no domingo, a partir de 7h30 da noite, Dharma na Uddhava Gita, dando continuidade ao 7º episódio aí do nosso estudo do Uddhava Gita. Tá bom, pessoal? Então, e semana que vem, ao longo da semana inteira, a gente tem programação especial sobre Chaitanya para a gente já ir se aquecendo para o próximo final de semana, onde a gente vai ter Gora Purnima, data especial sobre Chaitanya. Então, agora, sem mais delongas, vamos para o tema da live de hoje. Só um instante, pessoal, que o volume aqui meu no Face está um pouco baixo. Acho que é por causa do Zoom mesmo. Pronto, tá no máximo, eu vou tentar falar um pouco mais alto. Então, sem mais delongas, vamos começar o tema de hoje, que hoje a gente vai fazer, na verdade, uma live especial em comemoração do Mês Internacional da Mulher. A gente está chamando aqui uma especialista no tema relacionado a Vaishnavismo e o sagrado feminino. A gente está com a presença aqui da Gitamrita. Vou ler rapidamente a bio dela. Gitamrita Devidasi é discípula de Hridayananda Das Goswami e conheceu a consciência de Krishna em 1999. Ela tem servido as Vaishnavas e a comunidade Vaishnava desde 2016 pela Secretaria da Mulher da ISKCON Brasil, agora Ministério Vaishnava Brasil, e é representante do Ministério de Adoração, liderando a Secretaria de Adoração neste Yatra desde 2018. Agora ela está cooperando com as Vaishnavas de diferentes países da América Latina para ajudá-las a organizar seus ministérios Vaishnavas locais. Gitamrita Prabhu também é membro do SABA, Assembleia Bhagavata de Conselheiros Espirituais, que fornece verificações e balanços sobre a autoridade do GBC e oferece feedback e caminhos de correção para suas decisões. Ela fez o curso de adoração da Mayapur Academy, o curso de comunicação com a Nuttama Prabhu e de supervisor zonal pelo DBC College e o de hermenêutica pelo SAC, Comitê de Aconselhamento Chástrico. Como doutora e professora universitária, dá palestras e cursos sobre as santas Vaishnavas, mulheres e consciência de Krishna, literatura sânscrita e literatura em língua portuguesa, especialmente sobre Cecília Meirelles e Índia. Currículo super vasto. Então, Gitamrita, um prazer receber você aqui. Seja muito bem-vinda ao Clube do Dharma. Tá tudo certo aí com... se você tiver com o Viva Voz do celular, do Instagram, também, só para tirar o eco, beleza? Então é isso, Gitamrita. Seja muito bem-vinda. Então, Hare Krishna, boa noite a todos e todas.
Fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui hoje dialogando sobre um assunto tão importante como as mulheres em consciência de Krishna. E se tiver tudo bem com volume e tal, avisem, certo? Eu coloquei o fone por causa do Instagram para ver se está tudo bem. Então, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Sobre o que a gente começa a falar primeiro? Então, para a gente começar o bate-papo, você podia introduzir, dar uma ideia sobre assim, o papel da mulher no Dharma mesmo, e depois a gente vai comentando sobre outros tópicos. Tá bom, tá ótimo. Vou falar uma frase, né, começando com Srila Prabhupada, todas as glórias de Srila Prabhupada, que ele diz no Srimad Bhagavatam, no 6º canto, capítulo 18, verso 43, no significado ele diz assim: nós devemos ver todas as mulheres como unidades espirituais, Aham Brahmasmi, cujo único dever é satisfazer a Krishna. Eu acho que isso é assim, o resumo mais perfeito do nosso Dharma, né, como mulheres em relação à espiritualidade, em relação a Krishna. A gente lê muito nos Vedas que há diferentes dharmas, como vocês aqui discutem muito. Nós temos o Swadharma, que seria o dharma pessoal, nós temos Varnashrama Dharma, que é o dharma social, e nós temos, assim, aí a tradução de dharma geralmente é dever prescrito. Max Weber, da sociologia, ele estudou os Vedas, falou sobre a Índia, e ele traduzia Dharma como dever ritual, né? Ou sócio-ritual. Na verdade, ele traduzia como dever ritual, e aí, quando eu fiz o estudo das mulheres nos rituais védicos, eu acabei colocando dever sócio-ritual. Então, a gente pode olhar o Dharma da mulher por todos esses aspectos, né? Por todos esses vieses. Quando a gente pensa assim, Swadharma, que é o Dharma pessoal, isso significa que a mulher, ou que uma alma espiritual, quando ela nasce no corpo de mulher, ela teve atividades na vida passada, ela teve estados de consciência, ela teve desejos que a levou a adquirir um corpo biologicamente feminino. Quando ela adquire esse corpo, a gente tem também o Stri Dharma, que aparece principalmente no Manu Samhita, que é a escritura das leis, que é o Dharma da mulher. Stri é mulher, Dharma, né? E aí o Manu, ele vai determinar algumas coisas que ele vê como deveres da mulher. Mas nós temos, sobretudo, o Sanatana Dharma, que seria essa referência que Srila Prabhupada diz aqui, que é o nosso Dharma eterno. Somos, sobretudo, ou constitucionalmente, almas espirituais. E quando falamos do nosso dever sócio-ritual, né, ou do nosso Dharma dentro da consciência de Krishna, primeiramente nós temos que estabelecer isso. O dever da mulher é o dever eterno da alma, servir a Krishna amorosamente. Mas, interessantemente, às vezes, na sociedade, nós não somos tratadas assim, né? Não somos vistas assim. Por quê? Porque mesmo sendo almas espirituais, como todo mundo, inclusive animais, plantas, etc., nosso corpo é percebido socialmente. Então, histórica e socialmente, o corpo feminino ele é um campo de discussão, um campo objeto de desejos, um campo de lutas, o campo que gera a vida, gera outros corpos. Então, desde que nós temos conhecimento da história, o corpo feminino ele é disputado, discutido, enfim. E isso não é diferente em sociedades em que a gente pratica a espiritualidade. Então, mesmo que na consciência de Krishna, o primeiro ensinamento é nós somos a alma, nós não somos o corpo, as mulheres continuam sendo percebidas como mulheres e a sociedade acaba exigindo comportamentos, exigindo alguns deveres, tendo expectativas de acordo com esse corpo.
Mas eu acho que o mais importante é manter isso que Srila Prabhupada falou, de que se somos constitucionalmente mulheres, nós temos que servir a Krishna como um. Se somos constitucionalmente almas, nós temos que servir a Krishna sobretudo. Mas aí, então, onde estão as especificidades? Vamos começar assim, pensando em termos de reflexo, né, de analogia. Nós temos no plano espiritual o casal divino, Radha Krishna, e é dito que esse mundo material ele é um reflexo pervertido do mundo espiritual. Então, se no mundo espiritual existe o masculino e o feminino eternamente manifestos como um casal, é natural que nesse mundo também existam essa mesma constituição, masculino e feminino. Só que há uma certa sutileza aqui que a gente tem que manter sempre em perspectiva, que é a alma é sempre feminina, né? Porque eu gosto de falar assim, né? Krishna, ele é sempre eterno e suas manifestações são sempre eternas. Mas é como se Krishna, ele existisse e simultaneamente existisse com ele Balarama e Radharani, né? Balarama como uma expansão masculina e Radharani como sua feição feminina. E aí Balarama e Radharani, eles têm como se fossem papéis a desenvolver, né? Em relação a Krishna. Tudo é sempre em relação. E Radharani, ela é aquela que manifesta os prazeres de Krishna, né? Ela manifesta o mundo espiritual, ela manifesta ela é a energia de Krishna e ela manifesta, dela que nós, almas espirituais, saímos. Ela é a grande mãe. Então, toda alma é feminina, porque nós somos filhos ou expansões energeticamente de Radharani. E aí é interessante a gente pensar isso, né? Certo, se somos almas espirituais e aí nos manifestamos tanto no plano espiritual como seres eternamente masculinos, e eternamente femininos, mesmo que a alma seja feminina. E quando nascemos aqui nessa manifestação material, também nos ocupamos, né, nos vestimos de corpos masculinos e femininos. Então, qual é a diferença? Srila Prabhupada vai dizer que é, na verdade, humor. Em inglês é mood, né, que é humor. E aí, se a gente for pensar nisso, isso gera várias coisas em relação ao Dharma, porque o homem se identifica com o humor de Krishna mesmo, que é Purusha, né? Purusha é o quê? É o Senhor, é Ishvara, é o controlador, é o provedor, ele é aquele que controla as energias e controla o seu ao redor. A mulher se identifica com Prakriti, que é a energia em si, a energia divina. Então, Krishna, ou Purusha, é o energético e a mulher é a energia. Então, quando adquirimos o corpo material, nós refletimos no mundo essa identificação. Então, nós somos todos almas espirituais, mas o corpo ele é um filtro através do qual a nossa consciência se manifesta no mundo. Então, o homem ele vai manifestar esse humor de Purusha e nós mulheres vamos manifestar o humor de Prakriti. Isso vai se relacionar com o nosso Dharma, porque, por exemplo, se eu me identifico com Prakriti, eu me identifico com energia. Qual a natureza da energia? Primeiro, sempre em movimento. Energia nunca é estática, energia é sempre dinâmica. E segundo, energia sempre ela se conecta a algo. Energia não fica dispersa, energia se conecta. Enquanto que Purusha já tem uma ideia um pouquinho mais centrada, um pouquinho mais estática. E aí isso vai se manifestar, por exemplo, em um conceito que a gente pode falar depois, que eu não quero entrar muito agora. O homem se identifica mais com Sambandha, que é o campo de ação. A mulher se identifica mais com Prayodhana, que é a ação. E o resultado dessa combinação seria Abhideya, que é raça, né? Eu fiz, acho que é isso mesmo, né? Sambandha
É Sambandha, Abhideya, Prayodhana, não é? Isso. Então, o homem se identifica com Sambandha, que é estabelecer o campo de ação, a mulher com Abhideya. Abhideya, que é a ação, e o resultado dessa combinação é Prayodhana, que é rasa, que é doçura, que é sabor. Então, são humores, né? E a gente percebe isso. Tem um texto de Prabhupada que saiu na BBT, que na Back to Godhead, que na verdade eu acho que é uma compilação de algumas falas dele, que ele diz assim: as diferenças existem, né? Corpos nascidos com sexo feminino e corpos nascidos com sexo masculino têm diferenças. As energias estão aí, é um fato. Só que ele diz, isso não interfere no serviço devocional, mas exige tratamentos específicos. Novamente, por causa do humor. E ele vai dizer outra coisa, ele vai dizer também que homem é espiritual e mulher é religiosa. Como é que isso se transfigura em termos de Dharma? A gente lendo as passagens de Prabhupada que ele faz, ele fala de homem e mulher, a gente percebe assim que o homem teria um humor mais de Sambandha mesmo. Eu estabeleço o campo da ação, ou seja, por exemplo, eu me declaro Vaishnava, me declaro consciente de Krishna, e aí, para mim, isso basta, né? Eu estou bem aqui, estou confortável, né? Eu acho que se homens tivessem mesmo opção, assim, a gente lê os Vedas, vê, né, as histórias, vê assim, nossa, acho que os homens morariam na floresta, comeriam todo dia a mesma coisa, né? Se vestiriam de trapos e estava tudo bem. Aí, quando entra a mulher, que é a ação, que para chegar em sabor, em doçura, aí a gente começa a querer variedade, a gente quer o teto sobre a cabeça, aí a gente quer ter filhos, a gente quer uma casa maior, depois, né, é sempre assim, mudança e melhora. E aí Prabhupada diz isso, que o homem é espiritual nesse sentido, uma vez que ele é convencido, você não é o corpo, você é a alma, parece que, bom, cheguei, estou bem, vou parar por aqui, vou só agora. E nós mulheres somos religiosas, por quê? Porque nós precisamos de... A gente sempre está mais relacionada a relações, então nós somos como se fosse mais da comunidade. Dificilmente você vai ver uma mulher que pratica uma religião, uma espiritualidade sozinha. Assim, nós precisamos do senso de comunidade, de fazer parte de um grupo, de nos sentirmos acolhidas, conectadas, energia, né? A energia sempre está conectada. E aí o humor é diferente do homem e da mulher, e o humor importa diferentemente para o homem e para a mulher. Então, muitos homens, eles vão ficar muito... Aí depende do Wagner também, mas muitos homens vão ficar muito tranquilo com uma coisa muito simples, poucos amigos, coisas assim. E assim, às vezes, demora um pouco para você perturbar um homem ou irritar um homem, porque a psique é diferente. O homem divide, assim, espiritual, material, emocional, enquanto que nós, mulheres, tendemos a juntar tudo numa caixinha só. Então, se... é humor, né? E aí, se o humor é positivo, o humor da atmosfera, o humor que a gente fica bem, mas se o humor muda, nós nos agitamos. Então, eu acho muito interessante pensar o Dharma nessa ideia de humor. Tanto o humor que é diferente, por isso que tem o Stri Dharma, que é o Dharma específico, como que a mudança de humor no ambiente também gera mudanças na atitude e, às vezes, compromete o Dharma. Porque se eu sou uma mulher e eu preciso da comuna, do grupo, e aí se o humor daquele grupo muda, eu posso querer me afastar, eu posso querer sair. E às vezes a gente vê, né, ao longo dos anos, servindo as devotas, que às vezes se desiste da prática espiritual, se desiste da consciência de Krishna, por isso, por uma mudança de humor, e não porque houve um erro filosófico, ou porque houve uma ruptura com a instituição. Às vezes é isso, é uma mudança de humor, e aí o emocional é predominante.
Então, se a gente fosse falar assim, pensando nessa dinâmica homem-mulher, aí pensando em relações e tudo mais, a gente poderia dizer assim, o humor do homem é estabelecer o campo de ação. Por exemplo, no casamento, eu estabeleço a casa, estabeleço a relação, me caso, faço tudo direitinho, aí para mim tá bom aqui. Aí para a mulher tá bom, a gente casou. E agora? Qual que é o próximo passo? E aí, uma advertência que a gente vê muito em Prabhupada dizendo é que, assim, nós, as mulheres, elas precisam ser protegidas, e isso é, assim, uma máxima védica que vem, quanto mais você volta, assim, na literatura, você vai ver isso sempre, não só a mulher, a gente sabe que são as mulheres, os brahmanas, os idosos, as crianças e as vacas, mas Prabhupada sempre vai dizer assim, proteger a mulher é não negligenciá-la, e aqui a gente está falando do emocional também, porque também às vezes parece que eu vou dar a casa, vou dar o aparato material e aí pronto, acabou. Não é só isso. É, a, assim, o humor é sempre importante, né? A mulher ela tem que se sentir segura, ela tem que se sentir considerada, ela tem que se sentir cuidada. E tudo isso é uma questão mesmo assim de manter, né, esse humor, não tem outra palavra assim, tanto que aqui Prabhupada usa muito. E aí o nosso Dharma, ele vai se manifestar na medida em que o humor está correto. E isso é muito interessante, porque a gente lendo, mesmo lendo o que a gente chama, né, dos passatempos, a gente vê muito isso, né? Shiva é sempre satisfeito. Shiva é sempre satisfeito. Raramente a gente vê Shiva transtornado, porque ele é aquilo, né? A paz. E aí você vê Sati, que se muda o humor dela da relação com o pai, e ela simplesmente decide incinerar o próprio corpo. É humor, percebe? É uma questão de humor. E aí o Dharma está relacionado a isso, porque se muda a circunstância, se muda o humor, o Dharma vai ser fortalecido ou o Dharma vai ser enfraquecido por causa, ou o cumprimento do Dharma, ele vai variar de acordo com o humor. Então, acho que para a gente começar, era isso que eu queria falar. Então, assim, você explodiu minha cabeça com essa comparação da energia masculina, da característica psicológica masculina com sambanda, do humor feminino com a besta. É um negócio que eu nunca tinha pensado assim, mas para mim fez total sentido e desencadeou uma série de insights. Assim, eu achei muito interessante isso. Então, também estou com algumas questões assim, que eu queria que você comentasse depois, mas para a gente dar sequência. Então, você podia falar um pouco para a gente, assim, dentro desse contexto de que o humor feminino permite, assim, tem um papel específico, importante na sociedade. Você pode falar dentro do Vaishnavismo, do Gaudiya Vaishnavismo primitivo, dentro da escola de Chaitanya, lá no começo, qual foi o papel assim que as devotas tiveram para ajudar a estruturar, inclusive, o movimento de Chaitanya? Sim, as devotas, as Vaishnavis que faziam, assim, parte do convívio, né, do Panchatattva, de Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda, elas tiveram assim importância incrível na continuidade, na herança do Vaishnavismo até chegar, né, em nós. A gente pode comentar sobre Sita Thakurani, que era a esposa de Adwaita Chandra, que ela teve um papel. Primeiro, ela era guru. Eu acho que isso já destaca assim a sua posição incrivelmente. E aí ela tinha um papel diretamente relacionado a Chaitanya Mahaprabhu, porque ela viu o nascimento, participou, né, da cerimônia de nome, participou das primeiras cerimônias, e o nome Nimai foi dado por ela. Então ela tinha toda uma relação assim amorosa com Chaitanya Mahaprabhu.
E aí ela era guru, ela tinha algumas discípulas que são todas documentadas, e ela tinha uma que era, eu acho que é uma história muito interessante, que deixa eu lembrar o nome dela. Ela ela era eremita, né? Ela morava na floresta, que existia, né? Às vezes as pessoas pensam, nossa, existiam mulheres que abandonavam tudo, ia para a floresta, existiam, eram poucas, mas existiam. E aí é interessante pensar que na atividade ascética dela, ela conseguiu poderes místicos, e a gente pode falar um pouco sobre isso, os poderes místicos das mulheres. E ela tinha esse poder místico de que quando ela se via ou interagia com uma mulher, ela se mostrava mulher, e como quando ela via ou interagia com um homem, ela se manifestava como homem. E aí um governante estava passando pela floresta e a viu de longe. Como eles não estavam interagindo, ele viu mulher. E aí ele decidiu ir lá perturbá-la. Quando chegou perto dela, começou a interagir, ela se mostrou homem. E ele ficou assim confuso e falou: "Nossa, como assim?" O nome dela é Jangali. E aí ele voltou para o seu palácio, assim, conformado, e mandou um soldado ir até lá vê-la. Chegou lá, viu um homem. E ele falou: "Não é possível, eu tenho certeza que eu vi uma mulher." Ele mandou uma mulher e viu uma mulher. Ela viu uma mulher. Então ele ficou chocado com isso, com o poder místico dela. Voltou até ela, pediu reverências, pediu para ela ser mestre espiritual dele. E aí é dito que ela aceitou, e inclusive ele construiu um templo, um ashram para ela, né? E até hoje existe, é chamado Jangalitota, que é essa lá na Bengala, que marca esse passatempo e essa personalidade incrível. Então, Sita Thakurani ela vai ser reconhecida como uma das gurus da nossa linhagem. Depois a gente são muitas, né? Tem Shatima, que é a mãe de Chaitanya Mahaprabhu. Eu gosto de falar das Santas Vaishnavis, pensando assim, qual foi a contribuição delas para o que a gente faz hoje, o que a gente tem hoje. Eu acho que a gente consegue falar mais, assim, objetivamente. Shatima é responsável pelo Ekadashi ser seguido por nós mulheres, porque Chaitanya Mahaprabhu a instruiu pessoalmente a seguir, porque o Ekadashi, Prabhupada dizia que era a reforma humana. A gente tem algumas coisas que são práticas principais, como os 4 princípios regulativos, o cantar dos santos nomes, e tem aquelas que são acompanhamentos que ele chamava que era para a reforma humana, para acelerar o nosso processo. E Ekadashi é uma dessas práticas. E aparentemente as mulheres não era exigido que elas fizessem o jejum de Ekadashi. Para quem não conhece, às vezes é chamado jejum da lua, que acontece a cada 15 dias, e nós não comemos grãos nesse dia. Então, Chaitanya Mahaprabhu pediu à mãe dele que, sim, siga Ekadashi. A outra instrução que ele deu para ela foi em relação à ofensa, né, a Vaishnava Parada, que parece que ela falou de um Vaishnava e ele disse: por favor, vá pedir desculpas, porque se você não pedir desculpas, você não vai alcançar prema, né, amor estático. E aí ela seguiu, então é o legado dela. E ela tem uma relação com Chaitanya muito bonita, enfim, tem coisas do tipo, ela cozinha, depois que ele se tornou renunciante, pregador, ela cozinhava para a deidade dela, que era o lado Gopal, né, que é aquela forma de Krishna criança, mas meditava em Chaitanya, seu filho comendo, e aí a comida sumia. E aí ela ficava achando que estava senil, que não estava bem, cozinhava tudo de novo, e aí ele teve que mandar um associado dele dizer para ela: se tranquilize, sou eu mesmo que estou aceitando o seu amor através da comida. Ela se tranquilizou. Aí nós temos as esposas dele, ele casou 2 vezes, mas a principal esposa é Vishnupriya. E aí o legado de Vishnupriya para nós é a adoração de Chaitanya na forma de deidade, porque ela ficou muito
triste, né? Assim, quando ele partiu para renúncia e para pregação. E aí, nessa angústia toda, ele sabendo, ele mandou um associado que instruí-la a pedir para esculpir a forma de Chaitanya da árvore sobre a qual ele era amamentado, que deu o nome dele de Nimai. E aí ela inaugura para nós a adoração de Chaitanya na forma de deidade. E essa deidade existe até hoje, né? Dharmeshwara está lá em Nova Duipa, a gente pode vê-la e tudo mais. E no dia do aniversário de Vishnupriya, eles vestem a deidade como Vishnupriya, põe sari, joias e etc. E Vishnupriya, ela tem um exemplo de sadhana muito estrito, porque ela fez um voto de que nem o sol nem a lua tocaria o seu corpo, então ela só saía de casa para tomar banho nos sandhyas, né, nos horários entre dia e noite, e ela só se alimentava dos restos da sua sogra, né, de Shatimá, os restos alimentares, e também ela cantava, cada vez que ela cantava uma volta de japa, ela colocava um grão de arroz num pote. E aí, no final do dia, ela cozinhava o que resultou do seu sadhana, e aí se alimentava daquilo. Então, ela tem esse exemplo de sadhana estrito. E aí, a outra pessoa que, já que estamos falando das esposas, seria a esposa de Nityananda, né, Janava, que tem o título de Janava Ishwari, Sri Janava Ishwari. E ela é extremamente importante, não só porque ela era esposa de Nityananda, mas porque ela foi guru, Diksha Guru, né, guru que dá iniciação espiritual, tanto do seu sobrinho, que também era filho de Nityananda, porque ela é irmã casada com Nityananda, então ela era mestre espiritual do seu sobrinho, e ela era mestre espiritual também de um devoto que foi muito importante no legado do Vaishnavismo, porque um casal de Vaishnavas chegou até ela e disse: nós queremos ter um filho, viemos pedir sua bênção. Isso mostra que ela era tida na região, na época, como uma mulher santa, né? Porque foram pedir para ela bênçãos para poder ter um filho. E aí ela concede a bênção, só que ela diz assim: olha, quando esse bebê chegar, você vai me entregá-lo, eu vou criá-lo. E os pais aceitam. Então, assim que a criança nasce, ele é passado para Janava, que vai educá-lo como seu filho e depois como discípulo. Então, ele é os dois grandes discípulos, Virabhadra, que é o filho da sua irmã, e esse devoto que é Ramachandra Goswami. E aí os dois vão seguir com a tradição para que a gente chegasse até nós. E é interessante que Virabhadra, ele tinha dúvidas quanto a ser discípulo dela. Ele foi consultar Sita Thakurani, que ele não achava um guru, e ele foi até Sita Thakurani e falou: eu preciso de um guru, quem é? A Sita Thakurani disse para ele: procure perto de casa, e ele não relacionou. E aí um dia ele chegou em casa, Janava Ishwari estava saindo do banho, e aí a toalha dela escorregou, e ela manifestou 2 braços para segurar a toalha. E aí, imediatamente, ele pensou: puxa, isso é uma mensagem, né? Uma revelação, uma epifania. Então, ele se rende e pede para ser discípulo dela. Além de guru, ela vai ter uma importância enorme, porque ela vai fazer a conexão entre o Vaishnavismo da Bengala Ocidental, que é de Navaduipa, Maya, por ali, e os Goswamis de Vrindavana, porque, para quem não conhece a Índia, são 2 lados do país, praticamente, né? Até hoje, mesmo com trem e avião, é uma viagem considerável. E aí a gente tem, né, os grandes associados do Panchatattva na Bengala e os Goswamis de Vrindavana em Vrindavana. E não havia diálogo, né? Porque imagina, para chegar uma carta devia demorar meses e tudo mais. E aí Janava, com a preocupação de que se perdesse, né, o conhecimento e tudo mais, ela faz o que a gente chama do primeiro concílio Vaishnava,
ela sai da Bengala já velhinha, né? Levaram ela num palanquinho, andando, né? Padayatra, levaram ela, atravessaram o país para que houvesse essa convenção, esse concílio, e aí dali saíram as diretrizes que chegam até nós, né? Então eles se reuniram e falaram: o Vaishnavismo de Chaitanya é isso. Então ela tem o legado dela para nós é a própria consciência de Krishna, né? Porque a gente não sabe se sobreviveria sem esse. A gente sabe que Bhaktivinoda Thakur teve uma dificuldade assim hercúlea para achar um Chaitanya Charitamrita, né? Assim, imagina, mesmo ela tendo feito isso, foi muito difícil achar a literatura com o nosso guru, né? No nosso Parampara, nosso avô, bisavô, tataravô. Imagine se ela não tivesse feito essa organização. Então, acho que essas são as principais, assim, e esses são os seus legados. Eu gosto de pensar nisso, que elas deixaram para nós. Realmente muito impressionante todas elas, e realmente Janavis, se não fosse por ela, imaginar que não teria uma sistematização teológica, né? Eu li no Bhakti Ratnakara que até assim os grandes líderes das parivadas, assim, das ramificações do Gaudiya Vaishnavismo, eles tinham muita discordância entre eles, mesmo sendo grandes amigos e associados a Chaitanya, Bakreshwara Pandita, não concordava com Diva, e assim, ela que também consegue trazer todo mundo para um diálogo, né? Então, eu não conheço em minúcias assim como ela fez isso, né? Teve aquele festival de Keturi, mas assim eu não conheço os detalhes, mas a gente sabe que botar todo mundo para conversar sobre divergência teológica não é uma tarefa fácil, não, né? Então, exatamente. E mostra o poder que ela tinha, né? O poder espiritual, o respeito, a consideração de todos ali, que eram dela, era por mérito próprio, e não só porque ela era esposa de Nityananda. Porque a gente tem outros exemplos, como a filha de Nityananda, por exemplo, que não teve um papel tão destacado, né? Então, que era Ganga Devi. Então, a gente pode afirmar isso, que ela tinha uma influência, um respeito, e o fato dela ser guru, né, dos dois grandes devotos que deram continuidade também, isso é muito importante. Né? E essas histórias já assim tocam direto num tabu que é o ponto da mulher poder ser guru, né? Sim. Exatamente. É um tema que é controverso, eu acho, hoje só na Índia, né? Porque a nossa autoridade máxima, que é o GBC, já autorizou, existe a resolução, e eu achei interessante porque esse dilema durou no mínimo 12 anos, desde que saiu o estudo do Conselho Chástrico, né, o SAC, que disse que sim, de acordo com tudo que eles estudaram, falas de Prabhupada, da tradição Vaishnava, poderia sim ter mulheres Diksha Guru, mulheres gurus. Aí 12 anos de discussão, né, entre eles. E então eles decidiram achar um meio termo. Então o que eles fizeram? Eles autorizaram as mulheres gurus, só que disseram assim, a decisão vai ser local, porque era a única maneira de ter uma decisão assim, porque a Índia não queria. Então eles falaram, então vocês não querem, vocês dizem não, mas os países né, que querem ter mulheres gurus têm que ter a possibilidade que eles possam ter. Então, e muito desse estudo está voltado a essas mulheres, né? A Sita Thakurani, a Jana Vandevi, inclusive Prabhupada, uma das famosas cartas que vão ser citadas na resolução, ele diz isso, né? Perguntam para ele, as mulheres podem ser guru? Aí ele, claro que podem. Ele, Janava Ishari, era guru, então ele usa Janava como exemplo. E eu achei interessante que ele diz assim, ser guru significa conhecer a consciência de Krishna, né? E aí ele fala, existe na cultura de vocês, ocidental, algum empecilho para que mulheres sejam professoras universitárias? Aí todo mundo, não. Se ela tem conhecimento, ela pode ser professora? Pode. Ele, então, não vejo problema se ela souber, se ela conhecer a consciência de Krishna, ela pode ser guru. Então, é estabelecido, né? Então,
Então, já que a gente está falando de Prabhupada, você pode dar uma palhinha para a gente sobre assim, as grandes discípulas de Prabhupada e o papel das mulheres na ISKCON mesmo? Quanto mais a gente observa assim as biografias, né, de Srila Prabhupada, os relatos de memórias de Srila Prabhupada, mais a gente tem uma certeza. Assim, acho que a certeza que a gente tem é que Prabhupada sempre ocupava as pessoas de acordo com o seu dharma, né, de acordo com suas propensões, seus deveres, né, assim, os nossos deveres com os quais nós nascemos, né, que seria o Varna. Então, assim, ele sempre era muito genial, assim, perfeito em analisar a pessoa e falar, você poderia fazer tal coisa para Krishna e ocupá-la sem discriminação por ser mulher ou homem. Então, a gente tem o famoso artigo da Jyoti Mai, que é a discípula francesa de Prabhupada, que é, né, a mulher na época, ela escreveu, né, a mulher na ISKCON na época de Prabhupada, e aí a gente vê que as discípulas de Prabhupada, elas tinham posições exaltíssimas, assim, exaltadas, tipo, a primeira chefe da BBT foi uma mulher, né, que foi a própria Jyoti Mai, que ela era responsável pelas traduções. As pinturas que a gente vê na nossa literatura até hoje eram chefiadas por Jadurani, né, que fazia as pinturas, inclusive com instruções de Srila Prabhupada. A adoração às deidades na ISKCON, assim, grande maioria foi primeiro passado para as discípulas de Prabhupada, e depois os homens entraram como Bando Swami, que foi um dos grandes, depois Krishna Kshetra, né, que foram os grandes lapidadores da arte, mas assim, Prabhupada pessoalmente ele ensinava as mulheres, e aí tem um grande exemplo de Jamuna Devi, que estava presente na instalação de Radha Govinda de Nova York, as de metal, as menores, e a gente vê Prabhupada pessoalmente, ela fez o Abhisheka e ele instruindo ela como vestir, e ele do lado, quer dizer, ele poderia estar fazendo, mas por que ele não fazia? Porque ele queria que ela fizesse, então é óbvio que ele tinha essa intenção. E a gente tem vários exemplos. Jamuna Devi, ela é assim um ponto, uma pessoa singular nessa história toda, porque além da instrução de adoração, ela era Kirtaniya, né, famosíssima. Ela que uma das pessoas que fez contato com os Beatles e fizeram o CD, né, Radha Krishna Temple. E é interessante que quando Prabhupada, primeiro assim, ela disse para Prabhupada, eu quero conhecer a Índia. Aí Prabhupada falou, quando eu for, você vai comigo. Então, a primeira vez que Prabhupada voltou para a Índia, depois de ter vindo para o Ocidente, ela foi uma das primeiras, ela foi uma das discípulas que ele fez questão de levar. Então, tem fotos dela na Índia, caminhando com ele, no ashram que ele ficou, ela cozinhava para ele e tudo mais. Aliás, a primeira cozinheira para Prabhupada era uma mulher, era a Govinda Dasi, e era a primeira secretária dele. Então, assim, é incrível que para Prabhupada não havia distinção, ele ocupava igualmente de acordo com a natureza mesmo, natureza, né, talento. Govinda Das foi a primeira secretária pessoal, foi a primeira a cozinhar para Prabhupada, aí Jamuna Devi cozinhou por muito tempo, e na Índia tem um aspecto que eu acho incrível, que foi, Prabhupada foi no Kumbh Mela, né? E o Kumbh Mela é uma reunião que acontece a cada 12 anos, que é uma reunião de sadhus, de gurus, de renunciantes, né? Eles descem do Himalaia, as pessoas reclusas, eles aparecem só nessa época tomar um banho, todo mundo junto, numa data especial. E aí, Prabhupada tinha um pandal, né? Uma tenda gigante, e quem organizava a tenda era outra discípula dele, que eu não vou lembrar o nome dela agora, Kaushalya. Kaushalya que organizava as tendas, então elas eram assim, infraestrutura era feminino, né? Interessante. E aí Prabhupada fazia um darshan todos os dias à noite, e um dia, isso contado pela própria Jamuna, estava todo mundo reunido, Prabhupada, seus discípulos e discípulas e tudo mais, e aí Prabhupada olhou para Jamuna e falou, cante.
Só que os irmãos espirituais da Jamuna tinham pedido para ela não cantar, porque eles estavam na Índia e eles tinham receio do que aqueles sadhus, porque vinha muita gente ouvir, né, o Swami que havia convertido, né, assim, ocidentais, né? Então tinha muita gente curiosa e pessoas assim renomadas, importantes. E os irmãos espirituais disseram para ela: não cante, porque a gente está preocupado com a reputação de Prabhupada. Só que Prabhupada na hora falou para ela: cante. E ela olhou para os irmãos espirituais, olhou para Prabhupada e travou, tipo. Aí ele, cante. E aí ela olhou de novo para um lado, olhou para o outro e travou. Aí Prabhupada falou mais incisivamente assim, né? Cante. Aí ela soltou a voz e falou: bom, ele é meu guru, ele que importa. E nessa mesma situação aconteceu com Malati, porque Prabhupada disse, né? Vamos, é a hora da palestra. Aí Prabhupada virou para Malati e falou: Malati, você vai fazer a palestra. Aí ela ficou chocada, né? Tipo assim, estamos na Índia, tem centenas de pessoas aqui para vê-lo e ele quer que eu fale. E aí ela disse: eu só poderia falar de uma coisa, das glórias do meu mestre espiritual. E aí ela contou a história de Prabhupada para aquelas pessoas, que foi ótimo, né? Porque eles queriam entender qual era a potência de Prabhupada para ter trazido tantos ocidentais para a consciência de Cristo. E com Malati ainda tem outro passatempo, porque Prabhupada teve reuniões com seus irmãos espirituais, né, a portas fechadas, e ele estava sendo duramente criticado por causa de algumas decisões que ele havia tomado, e muitas delas eram referentes a nós mulheres. Quais foram? Que nós teríamos a segunda iniciação, né, nós receberíamos o Gayatri Mantra, que nos permitia fazer os rituais, fazer a parte ritualística. E na Índia isso não acontecia porque primeiro, assim, o guru na Índia era geralmente da família. E quando você se casava com seu marido, enfim, seu marido já era iniciado e ele já carregava o cordão bramínico, e o cordão bramínico tem 3 linhas que é para a esposa. Então, culturalmente, tinha essa ideia de que a mulher não precisa, porque ela tem o marido que pode orientá-la, ela tem o guru da família, e o marido já foi iniciado e já carrega o cordão por ela. Só que Prabhupada, não. As mulheres... E eu acho interessante que quando a gente faz buscas no Vedabase, que é, né, nosso compêndio de cartas, aulas, falas de Prabhupada, quando ele se refere a essas mudanças que ele fez, e quando ele se refere a mulheres especificamente, ele sempre fala assim: na cultura de vocês, as mulheres fazem isso, as mulheres fazem aquilo, vocês se misturam, vocês convivem juntos, trabalham juntos, estudam juntos. Ele não faz sentido para mim fazer algo diferente. Então, o que a gente entende é que Prabhupada era muito simples para ele, né? Você tem um mundo e aí você só põe Krishna no centro e segue o baile, né? Tipo, ele chegou aqui no Ocidente, nós nos relacionávamos dessa forma, as mulheres já tinha passado a Revolução Feminista, né, norte-americana, principalmente. As mulheres já trabalhavam, já estavam, né, estudando, já tinham votando. E Prabhupada falou: como é que eu vou aplicar um sistema hindu no Ocidente? Eu não vou fazer isso. Então, eles era realmente assim: se isso existe para vocês, se isso é praticado entre vocês, só põe Krishna na vida de vocês e a gente segue. Então, mas ele foi duramente criticado por isso, né? Por ter feito isso. E aí o passatempo é esse, que ele estava em portas fechadas, com uma discussão muito acalorada com seus irmãos espirituais sobre isso e outras coisas, e Malati tinha cozinhado o seu almoço, tinha feito seu almoço. E ela chega na porta e ela quer entregar a bandeja para o devoto que estava lá guardando a porta. E o devoto virou para ela e falou assim: Prabhupada disse que você ia chegar aqui e era para você entrar. Aí ela: como assim? Aí, porque ela sabia que existia na Índia a restrição de que mulheres não cozinhavam para renunciantes. Então, como que ela ia entrar para servir para Srila Prabhupada se ela era uma mulher? Que isso, e a briga já estava acontecendo, ia ficar mais quente.
Aí ela, não vou. Aí o devoto, ele falou especificamente para você entrar com a bandeja. E aí ela, no pânico, ela pegou um chadra, né, um manto, e cobriu a cabeça, cobriu toda a cabeça, e entrou de joelhos. Imagina a cena, ela de joelhos, levando a bandeja, com a cabeça toda coberta, sem ver. Quando ela chegou perto de Prabhupada, Prabhupada disse assim, o que você está fazendo? Aí ela, né, descobriu, aí ele falou para todo mundo ali, seus irmãos espirituais, essa é minha grande discípula, Malati, ela cuida de mim, ela cozinha para mim. E aí ela deixou a bandeja e correu, né? Porque para ela era uma situação assim surreal. Então é interessante que Prabhupada ele era revolucionário e especialmente em relação às suas discípulas, né? E, enfim, são muitas, né? Vishaka também foi para a Índia. E interessante que essas primeiras discípulas elas ficaram na Índia assim 7 anos, 8 anos. Elas são as primeiras pujares dos templos da ISKCON na Índia, como Calcutá. Então, assim, é muito interessante e a gente pode questionar isso, porque que hoje as mulheres não estão à frente da adoração na Índia, nos templos da Índia. Elas estão nos bastidores, elas fazem as guirlandas, elas cozinham, elas fazem o design das roupas, mas o arati elas não fazem. Porque, e eu ouvi isso deles mesmo, dizendo que na cultura indiana isso não é comum. E a minha resposta foi, mas isso não é cultura indiana, isso é cultura de Prabhupada. Então não faz sentido vocês não fazerem algo que ocorre nos outros templos da ISKCON no mundo todo. A gente não quer hindus, a gente quer pessoas que querem ser conscientes de Krishna. E para ser consciente de Krishna na ISKCON, você tem que aceitar que as mulheres têm o mesmo serviço dos homens, porque somos almas espirituais, Prabhupada estabeleceu. Mas é uma discussão, né, em andamento. Muito legal. Tem uma devota assim, que eu acho bem especial na ISKCON, que a gente não conhece tanto aqui no Brasil, que é a Nari Devidasi. Ela começou o Bhaktivedanta, ela é uma devota russa e começou o Bhaktivedanta Institute sozinha na Rússia, porque o Instituto Bhaktivedanta era liderado pelo Sadhbhuta Prabhu, que era grihasta, então não tinha como se locomover muito, ficou baseado na Flórida. E o Maharaj Bhaktiswarupa, que faleceu assim bem precocemente, né? Então acabou ficando tudo centrado em volta do Prabhu Sadhbhuta e centrou tudo na Flórida, que ele não viajava com a família dele. E ela, assim, sem apoio nenhum de mais ninguém da ISKCON, ela começou sozinha, o Instituto Bhaktivedanta na Rússia, assim, de conseguir a casa sozinha, de conseguir o lugar, de reunir os devotos que eram acadêmicos, de conseguir fazer com que os devotos que não queriam, assim, que tinham talento para o mundo acadêmico, mas que não queriam entrar porque eram afetados assim pela pregação contrária a isso, conseguiu convencer eles e conseguiu fazer os devotos terem destaque na Rússia, dentro da Academia da Rússia, que é uma academia, a vida acadêmica na Rússia é muito dura, né? Assim, é muito difícil você começar um projeto acadêmico novo, porque tem uns projetos antigos que já são estabelecidos, eles lá, assim, a rivalidade acadêmica é muito forte, né? E aí, quando o Prabhu Sadhbhuta faleceu, acabou o Instituto Bhaktivedanta no mundo inteiro, assim, né? Agora o Prabhu Brahmatirtha e a Acharyadeva estão restaurando, né? Mas acabou no mundo inteiro e só sobrou lá, e tudo centrado nela, assim. Então, assim, a pregação acadêmica da ISKCON sobreviveu essencialmente na forma do Instituto Bhaktivedanta por 10 anos só por causa dela, assim, né? E ela é uma que eu acho, assim... É a Narayani, né? A Nari Devidasi, uma Nari russa. Devidasi. Ah, tá, porque tem a Narayani também, que ela é a única mulher Bhaktivedanta na ISKCON. E ela contou pra gente num darshan sobre a história dela que ela estava em Vrindavana com os filhos no Gurukula. E ela pensava assim, os filhos iam para o Gurukula e ela falava, o que eu vou fazer? Eu estou aqui no Dhamma Sagrada. Ela, bom, acho que eu vou estudar, porque primeiro eu tenho que ajudar os meninos na escola, e segundo, eu também preciso ler os livros de Prabhupada.
E ela começou a estudar e ela descobriu que ela gostava de estudar, que ela tinha natureza para isso, e aí ela estudou muito, mas ela estudou muito, e não era permitido na época que mulher fizesse Bhakti Shastra. E ela só estudou. E ela falou: puxa, mas eu acho que eu sairia melhor essa história se eu pudesse compartilhar com alguém. Aí ela começou a fazer reuniões lá na Índia, por causa do calor e tudo mais. As construções são feitas de forma a você usar o telhado dos prédios, inclusive para dormir no verão. E aí ela começou a fazer reuniões no telhado do prédio dela, para pessoas que quisessem discutir, né, os livros com ela. Só que aí o dono do prédio falou assim: não, isso não é permitido, uma mulher ficar se reunindo para fazer discussão filosófica, e proibiu que ela fizesse. E então ela ficou muito frustrada com isso, e os filhos terminaram a escola, e ela estava com aquele conhecimento gigante, e ela falou assim: eu vou viajar e vou pregar. E ela começou a fazer isso. Ela fica um tempo na Índia, e ela saía, ia visitando os templos na Europa e nos Estados Unidos e dando aula do Bhagavatam, né? Falando o que ela tinha aprendido. Aí finalmente liberaram as aulas, os títulos, né, de Bhakti Shastra para a mulher. Ela foi lá e fez. E aí no semestre seguinte, ela estava em Vrindavana, e aí quando ia começar o curso de Bhakti Shastra, o instrutor adoeceu e tiveram que chamá-la para dar aula para todo mundo, brahmacharis, todo mundo. E aí ela falou que foi um marco, né? Porque não só ela aprendeu, como ela pôde ensinar. E ela foi galgando os títulos, e hoje ela é a única Bhaktivedanta que tem o título Bhaktivedanta na ISKCON, né? Prabhupada dizia que, para seguro, ele gostaria que tivesse esse título, então ela é cotada como provavelmente a primeira candidata a ser Vaishnavi Diksha Guru, porque ela é a única que tem o Bhaktivedanta. Mas não está restrito a isso, é uma sugestão a ela, que ela se... Porque você tem que se candidatar, né? Você tem que se candidatar e passar por um processo para ser aceita. Então ela possivelmente vai ser a primeira, estamos esperando. Eu ia te fazer essa pergunta já, assim, se tinha em vista. Legal. Sim. E também a gente tem umas perguntas aqui. A primeira é da Aline. A Aline perguntou assim: existem mulheres com humor mais masculino e homens com humor mais feminino? É possível isso? Com certeza, né? Assim, isso não é branco e o preto, né? Existem vários matizes, e há muitos estudos que, por exemplo, vamos primeiro olhar na nossa cultura. Na nossa cultura, por que os homens iam para o Gurukula e as mulheres não? Isso na cultura de Krishna. Porque, como eu falei, somos todos energias, somos todos femininos, né? A alma é feminina. Então, é dito que nós mulheres, nós nascemos nesse corpo feminino e nos sentimos bem com ele, porque é uma questão do reflexo, né? É o corpo feminino numa dinâmica feminina, então não tem problema nenhum. Agora, o homem, não, ele é uma alma feminina que nasce num corpo masculino. Então, o que acontece? O homem tem que ser treinado, e é por isso que ele vai para o Gurukula. E aí, quando eles iam para o Gurukula, eles eram ensinados como o homem se identifica com Purusha, com o controlador, com, né, o energético e etc. A lição do Gurukula é ela aprender a servir. Né? Então, a principal lição é aprender a servir, para aprender a controlar os sentidos, controlar o ego e tudo mais. Então, isso é na nossa cultura, né? Então, nós mulheres já nascemos com uma certa identificação, que para nós é natural, e os homens, eles precisam ser treinados para estarem compatíveis com o corpo, vamos dizer assim. O que acontece hoje é que hoje a coisa é muito diferente, né? Assim, não se tem essa ciência, não se tem essa aprendizagem. E por causa do machismo e da misoginia, que é muito concreta, muito, né, assim, tangível, e enfim, nós mulheres já nascemos e somos praticamente impulsionadas a nos defendermos.
Então, por isso, muitas mulheres elas acabam criando uma persona meio masculina no sentido de eu preciso me defender. E aí a gente fala grosso, se impõe, né? E na nossa cultura, mostrar feminilidade exacerbada ou feminilidade natural, às vezes, é perigoso, porque somos alvo, às vezes, de preconceito, de violência. Então, muitas mulheres acabam, por razão de se proteger, se masculinizando. E também tem as outras questões de transexualidade, né, de gênero, então, de identidade de gênero, que isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, fica difícil saber. Cada caso é um caso, né? Então, mas é normal isso acontecer. A Aline perguntou assim também: como conciliar a prática espiritual adequada com a liberdade de escolhas que as mulheres vêm buscando e conquistando atualmente? Empoderamento, mas caminho espiritual. É possível até que ponto? Ela perguntou. Eu acho que é isso, né? Nós temos que fazer aquilo que é da nossa natureza, né? Da nossa natureza mesmo, nossos talentos, o que nós queremos fazer. Srila Prabhupada, ele vai falar no Bhagavatam, ele vai dizer assim, que o ideal seria, deixa eu ver se eu acho aqui a citação que eu estou falando, que o ideal seria que nós identificássemos as propensões das crianças e já treinássemos elas de acordo com isso, né? Como Varna, com a sua propensão, assim, né? Dentro de Varnashram. E ele não faz distinção de homem e mulher, ele diz, identifique o Varna da criança e aí treine de acordo. E aí, na nossa consciência de Krishna, não muda nada. É como como eu falei antes, para Prabhupada isso era muito óbvio, né? É só colocar Krishna no centro da sua vida. Então, se eu tenho propensão para ser professora, trabalhar com educação, eu vou fazer isso e oferecer a Krishna. Se eu tenho propensão para lidar com liderança, governança, ou qualquer coisa assim, eu vou fazer isso e vou oferecer a Krishna. Seja fora, na sociedade secular, ou seja dentro da instituição, porque a gente também tem cargos de liderança, também tem cargos educacionais, também tem cargos de comércio e também de mão de obra. Então, na realidade, não deve haver nenhum impedimento de exercermos os nossos talentos em serviço a Krishna, né? Às vezes há um pouco de dificuldade por causa da cultura, então vai variar um pouco de lugar para lugar e da liderança local. Às vezes há lideranças que acham que mulher não deveria fazer certos serviços, mas isso não tem respaldo nos ensinamentos de Srila Prabhupada, no exemplo de Srila Prabhupada, como eu estava falando aqui, que Prabhupada ocupava suas discípulas e discípulos de acordo com suas propensões. Então, o ideal seria isso. Você tem um talento, ofereça Krishna. Isso é a meta. A meta é essa. Então, a Luísa perguntou assim: as mulheres sofrem opressão em todas as culturas desde tempos imemoriais. Qual a explicação espiritual para isso? Assim, não sei se desde tempos imemoriais é um tempo muito extenso, assim. Quando a gente lê as escrituras e lê como era a cultura de Krishna, né, a cultura que Krishna estabeleceu, a gente vê que as mulheres, elas eram, né, o ideal seria a proteção das mulheres, e a gente vê mulheres que conseguem exercer os seus dons livremente, com todo o respaldo, né? A gente tem exemplos como Draupadi, que toma uma decisão frente a 5 príncipes e eles aceitam, né? Quer dizer, não há opressão, né? Assim, Draupadi não sofre opressão. E Satyavati, que era
a madraça do avô Bhishma, ela tinha uma visão estratégica, assim, de guerra e tudo, e ela impunha a sua opinião, então ela não era oprimida. Então, tem vários exemplos, assim. Então, não sei se dá para dizer que sempre foi assim. O que a gente vê é que é um sintoma muito evidente nessa era atual de Kali Yuga, e a gente, inclusive, tem o 12º canto do Srimad Bhagavatam, que vai descrever isso, né? Vai dizer como as mulheres vão viver, o que elas vão passar. Então, assim, parece muito mais um sintoma de agora, dos nossos tempos. E hoje eu estava lendo algo bem interessante, que vou voltar para o Sambandha, porque na lógica das relações é dito assim que uma vez que você estabelece a relação, e eu vou falar especificamente de abuso doméstico, né? Quando você estabelece a relação e a mulher ela decide fazer a ação para que se atinja um resultado, geralmente, às vezes, geralmente não, sempre tem que haver a participação do homem, né? Então, nós mulheres chamamos o homem para agir. Ei, bora, vamos fazer isso para ter tal resultado. Exige trabalho, exige esforço, exige ação, né? Como diz Krishna Bhagavad Gita, até para manter o corpo você tem que agir, né? Não existe folga nesse mundo, né? Então você tem que agir. E uma das explicações que eu ouvi de Bhaktivedanta Purna Swami é que o homem não quer esse trabalho. Ele não quer, né, entrar ali na dança da raça e para chegar ao sabor, à raça, ao prazer. Ele quer simplesmente ganhar o prazer através da força, através, né, da imposição, da ordem. Então, eu quero ser satisfeito. Só que não é assim que funciona. Você precisa agir conjuntamente, trocar, reciprocar e tudo mais. E às vezes os homens com tendências abusadoras, lógico, eles não querem fazer isso. Eles querem simplesmente pedir e receber, que é uma identificação de purusha, né? Controlador, eu quero só receber. Então, tem isso, né? Que em algumas vezes é essa má compreensão do seu papel no mundo, da sua relação com o outro e etc. E muitas vezes esses abusadores não vão ser só assim com mulheres, vão ser assim com crianças, vão ser assim com idosos, vão ser assim com todas as pessoas que eles percebam como fracos e de quem eles queiram explorar alguma coisa. É isso. E tem também a questão kármica e eu acho que é o seguinte, nós mulheres precisamos aprender também a nos protegermos, né? Porque há situações que a gente poderia evitar. Por exemplo, quando a gente fala em casamento, por exemplo, né? Existem muitos casamentos que não deveriam ter sido feitos se a mulher tivesse analisado melhor a situação, né? Prabhupada, ele diz que o casamento ele tem que ser por sinastria astrológica. O que é sinastria astrológica? É compatibilidade astrológica. Então, a instrução dele tem 2 tipos de casamento. Yotaka, que é por sinastria, compatibilidade astrológica, pega um astrólogo devoto, uma astróloga devota e pede para fazer o mapa combinado dos dois. Se tá tudo bem, combinou, beleza. Não combinou, não case, gente. É meio assim, tô dizendo que não vai dar certo, você vai insistir. Mas, na verdade, eu conheço muitos casais que nem fizeram a sinastria. E aí, Prabhupada chama isso de abiruti, que é o casamento por concordância. Concordância, assim, eu quero casar com você quer casar comigo? Quer, então concordamos. Aí, Prabhupada diz, sim, mas uma hora tem o desacordo. E aí, o que acontece? Acontece várias situações complexas, várias situações perigosas até para a mulher, né? Enfim. Então, eu acho que nós mulheres precisamos, assim, o casamento ele é exaltado na cultura de Krishna, ele é um desejo de muitas mulheres, ele é parte do nosso Stri Dharma, só que ele tem que ser muito bem feito, muito bem pensado. E os homens, eles precisam saber que
casar com uma mulher significa protegê-la. E protegê-la significa não negligenciá-la, entender e entrar em sintonia com seus humores, porque, como eu falei, as mulheres, elas mudam quando o humor muda. Então, vou dar um exemplo. Você chega em casa, sua mulher está emburrada porque aconteceu alguma coisa no trabalho, aconteceu alguma coisa, sei lá, qualquer lugar. E aí ela diz assim para você: some da minha frente que eu não quero conversar. Suma da frente dela. Por quê? Ela está no humor que ela quer curtir aquele momento de fúria. E nós somos do humor, então deixa ela curtir. Só que preste atenção, porque daqui a 5 minutos ela vai mudar o humor e vai querer uns beijinhos para melhorar o dia dela. E você tem que estar pronto para entrar na dança. Então, isso é não negligenciar. Isso é entender e cuidar, entende? Então, nós precisamos de maridos assim, né? Enfim. E, como eu falei, os homens iam para o Gurukula para aprender a servir. Então, se você quer uma esposa que cuide de você, que trate você bem, você tem que servir e cuidar primeiro, porque nós mulheres, nós reciprocamos, nós somos energia, nós somos sempre dinâmicas, só que tem que ter a conexão. E aí, igual no computador, o USB, você tem que ter o encaixe do USB e a entrada do USB, e tem que ser compatível. Então, o que acontece muitas vezes é que o homem não fez nada, não trabalhou, não fez nada, e quer uma relação que não... Ué, mas se você não fez nada, não deu nada, não se preparou, nem virou um USB, como é que você quer que a gente aceite o encaixe? E aí o que acontece? Quando a gente vê que não encaixa muito, a gente desanima e a energia é dinâmica, gente. A gente circula. Então, eu acho que nós mulheres temos que aprender também a nos proteger, escolher muito bem os amigos, os maridos, porque é uma questão, às vezes, de saúde mental, se não de sobrevivência, né? Num país que é o 4º país de feminicídio no mundo. Então, gente, aprendam a se proteger. Acho que muitas vezes nós nos negligenciamos, assim. E isso é muito grave, né? Acho que é isso. Tem um ponto assim, também que eu acho que é importante, é que proteger também significa ajudar a mulher a poder vivenciar a própria natureza dela, né? Porque natureza Isso. profissional e tudo isso também é um ponto importante. Perfeito, né? Exatamente. Às vezes as pessoas acham que proteger é colocar em reclusão, né? Proteger é não deixar se expor. Só que não tem uma relação disso. Proteção tem amplo sentido. E exatamente isso. Uma das maneiras de você proteger a mulher é você facilitar, colaborar para que ela se sinta satisfeita, engajada, ocupada, de acordo com a sua natureza. Isso é proteção, porque um dos elementos que mais nos estabiliza ou desestabiliza é a noção de segurança. Isso vai estar várias vezes, Prabhupada fala sobre isso, enfim, inclusive no passatempo de Parvati, né, no caso Bhavani, no Srimad Bhagavatam, no 3º canto, quando Prabhupada está falando como Bhavati escolheu Shiva como esposo, depois fala de Devahuti, como ela escolheu Kardama Muni como esposo, e aí vai ter sempre essa ideia de segurança, e segurança não é segurança material necessariamente, não é riqueza, bem material, não é. Nós buscamos interação, porque somos dinâmicas e somos energia, precisamos de interação, e nós precisamos sentir que essa conexão ela é estável e que nós vamos ser protegidas nessa situação. Então, quando você... Até eu estava pensando nisso essa semana. Quando você dá à mulher uma situação de segurança, ela, a partir do momento que ela se sente segura, ela aflora seu talento, ela se ocupa e ela fica tranquila. Ela não perturba ninguém, nem se perturba, ela fica feliz. Mas quando você desestabiliza a segurança,
ela não consegue estabilizar seu emocional, porque ela sempre acha que está em risco, que ela está vulnerável, que ela está frágil e que vai acontecer alguma coisa, ela não consegue se centrar na sua ocupação, no seu dharma, no seu trabalho, seja o que for, e aí vira uma confusão mental gigante, emocional, e aí todo mundo se perturba, né? Porque a mulher, como diz na Bhagavad Gita, né, no 10.34, a mulher ela é a inteligência, a memória, a fala afável, agradável, ela é, né, a fama, enfim. E aí, quando a mulher está bem, ela está situada no seu Dharma, que é o assunto de hoje, né? Ela é situada no seu Dharma, porque ela se sente segura, ela estabiliza a casa, ela estabiliza o ambiente de trabalho, ela estabiliza a instituição, ela estabiliza tudo. Mas quando ela se sente insegura, aí também é energia volátil, gente. É energia volátil. Aí também muito complicado. Por quê? O homem ele opera pelo desapego, a mulher opera pelo apego. Isso é muito importante de entender. Como eu estava falando lá no começo, a gente tem essa impressão, lendo os Vedas, que se os homens pudessem morar na floresta, comer sempre a mesma comida, vestir trapos e tudo mais, eles iam estar bem. Porque eles têm uma tendência, isso não é universal, por favor, a gente sabe que tem caso e caso, que eles são desapegados quando eles têm conhecimento espiritual. Não, né? Então, se eles entendem, eu não sou corpo, eu sou alma, e tudo é passageiro. Se ele entende o básico da espiritualidade, ele tem a capacidade de se desapegar. Nós, mulheres, interessantemente, nas escrituras, nós somos energia, nos identificamos com as energias, nós somos apegadas, porque somos energias para nos conectar, e nós não precisamos nos desapegar. Olha que bênção de Krishna. Por quê? Porque nós vemos tudo como Krishna. Prabhupada fala várias vezes, se as mulheres verem o esposo como Krishna, as crianças como Krishna, a casa como um templo, sua ocupação como serviço, ela não precisa desapegar. Por isso que mulher não toma sannyasa, ela não precisa. Porque nós não precisamos desapegar, não é da nossa natureza, não é uma exigência, enquanto que o homem é o contrário. Se ele não se desapegar, ele volta a nascer. São humores, né? Como eu falei desde o começo, quando mais a gente lê Prabhupada falando de homem e mulher, a gente percebe que são humores que são reflexos de Radha e Krishna. Krishna, ele faz tudo para agradar as golpes, né? Ele faz o trabalho que eu estava dizendo que às vezes os homens não querem fazer. Ele faz o trabalho, toca a flauta, né? Faz as brincadeiras, esconde o sari, ele faz a ação. Só que se de repente chamassem ele em outro lugar, ele sairia de boa. Ele não ia ficar, puxa, eu vou perder o passatempo. Não, ele sairia, porque desapego. Enquanto que Radharani, se ela está planejando um passatempo ali com Krishna e alguém perturba, corra. Corra, porque você está atrapalhando o serviço dela. Ou seja, apego. Então, são humores diferentes, e nós nos identificamos com esse humor em graus diferentes e tal, e aí só precisa pensar isso, né? O homem precisa desapegar. Nós, mulheres, se temos conhecimento, entendemos tudo como Krishna, energia de Krishna, não precisamos. Interessante, né? Eu acho muito interessante. Assim, realmente entender temas práticos desse mundo, usando a ontologia do mundo espiritual, assim, é uma diretriz muito, muito prática mesmo, né? Isso. Eu tenho uma última pergunta para a gente ir fechando aqui, Gitamrita. No meu doutorado, eu trabalhei com uma equipe de pesquisadores ingleses com reconhecimento de facial, né? Tecnologia de reconhecimento facial, porque meu doutorado é em inteligência artificial. E o que acontece? Na maior parte dos principais algoritmos de inteligência artificial funcionam muito bem para homens, mas não funcionavam bem para mulheres. Não funcionam bem para mulheres ainda, né? E assim, a acurácia é muito inferior.
E aí, o que o pessoal especulava na época, que era a razão disso, é porque você tem que treinar o modelo de inteligência artificial e tinha-se muito mais dados de homens do que dados de mulheres. Mas depois foi feito um esforço para conseguir coletar dados de mulheres suficiente, mas ainda assim o algoritmo continuou com um funcionamento desequilibrado. Era melhor para homens do que para mulheres. Aí a galera ficou bolada, falou, caramba, e agora? A gente não tem noção, porque o que move o aprendizado de um algoritmo de inteligência artificial é dado, e os dados agora estão balanceados, mas ainda o comportamento do algoritmo é desbalanceado. E aí, esse projeto assim, que eu fiz parte, a gente tentou descobrir o porquê, e a gente descobriu que a coisa era muito mais sutil, porque o algoritmo de inteligência artificial ele era desenhado, assim, inconscientemente, existia um viés cultural, um viés demográfico, que quem estava fazendo, inclusive muitas mulheres estavam participando dessa pesquisa, mas elas não percebiam, esse viés era muito forte, de que a gente projetava os algoritmos para focarem em features, em aspectos que eram assim importantes para a detecção da face de um homem, mas o que ninguém nunca tinha parado para pensar é que aqueles mesmos aspectos da face, eles não eram relevantes para a face da mulher. Para a face da mulher tem outros, né, assim, aspectos que ajudavam você a reconhecer qual era aquela mulher, e ninguém tinha pensado nisso. Né? E então agora o esforço que está sendo feito agora é poder entender, porque até então julgava-se que tinham features, tinham aspectos que eram universais. E agora a gente viu que não é. Da mesma forma que, por exemplo, aspectos para você identificar a face de um jovem são diferentes da face de um idoso, de um negro, de um branco. Então, assim, o insight que a gente teve no final foi isso, né? Então, esse viés, ele era muito sutil, assim, não foi que tinha uma misoginia explícita, não tinha uma má intenção de quem estava fazendo, mas o viés estava lá. Né? E aí o que aconteceu foi que o algoritmo foi desenhado desde o começo para atender homens, e por isso não se ajustava bem para mulheres. Assim, transportando isso a nível cultural, você acha que tem, dentro assim, da nossa sociedade espiritual, da nossa satsanga, tem pontos que, assim, inconscientemente, a gente estruturou eles para funcionarem para a classe assim, que tinha mais peso demográfico, né? Então, que a gente tem que repensar algumas coisas e teria algo desse tipo? Sim, eu acho que isso é muito relevante para a discussão em termos de tudo, atrair as mulheres para a consciência de Krishna, mantê-las, seja na congregação, seja nos ashrams, porque são naturezas totalmente diferentes, assim, porque são baseados num reflexo e são baseados em experiências de mundo, visão de mundo e como tudo se relaciona, né? Totalmente diferente, assim, totalmente diferente. Eu acho que, por exemplo, você vai montar um ashram, com certeza, como a mulher ela é movida, nutrida pela bondade e pela segurança, você tem que se preocupar em manter o mínimo de conforto, né, o mínimo de estrutura dentro dos ashrams, para que ela se sinta, como eu falei, considerada. Então, é muito importante para a mulher que ela seja considerada. Isso é um aspecto interessantemente pessoal, né, que nós sempre falamos. Nós somos um movimento que tem que privilegiar o pessoal, porque Deus é uma pessoa e tem que ser personalista nas relações. Para a mulher, isso é muito mais importante, assim, tem um peso muito maior. Então, você tem que fazer com que as mulheres se sintam consideradas e que elas se sintam seguras naquele ambiente. Enquanto que o homem não necessariamente, apesar que há uma diferença do Varna às vezes, né? Então, Brahmana, Kshatra é mais austero, enquanto Vaishya e Shudra menos austero. Tem um pouquinho de degradação aí, mas em geral precisa sim. E quando você, vamos lá, na pregação, por exemplo, se você vai dar uma aula e você vê que tem um grupo de visitantes mulheres, você tem que falar alguma coisa sobre a mulher na consciência de Krishna para elas se sentirem consideradas. Se você fala uma aula totalmente impessoal, abstrata, muito assim, né, sem algum exemplo prático, você não ganha aquelas visitantes.
enquanto que os homens podem se atrair muito mais por esse assunto, né? Algo abstrato, viajante, né? Homens gostam disso e tal, eles ficam satisfeitos, até curiosos e tal, enquanto que a mulher, o aspecto com a mulher é sempre mais pessoal, é sempre mais detido, assim, né? No que elas precisam, no que elas necessitam e tudo mais. E é interessante que, às vezes, isso é lido como uma fraqueza, ou com uma inferioridade. E aí nós somos chamadas de sentimentalistas, de dramáticas, de não sei, coisas assim. E quanto que é uma questão de natureza, né? É uma questão de respeitar que nós somos diferentes. E os ashrams que nós mais temos reclamação assim no Ministério Vaishnavi são os ashrams que acham que a mulher tem que ser austera, ela tem que dormir no chão, ela tem que tomar banho frio, ela tem que usar, né, trapos e ela não pode reclamar, e se ela estiver doente, ela tem que cantar Hare Krishna para sarar. Esses são os mais, assim, as reclamações maiores. Por quê? Porque é impessoal. É impessoal. Enquanto que os homens, a gente não tem reclamações desse tipo, porque eles são mais apegados e aí eu queria que as pessoas entendessem que muitas vezes não é uma questão assim, é porque eu quero, é porque eu sou mimada, ou porque eu sou... É a natureza, gente. Enquanto a gente não entender que há uma psique diferente, que nós temos humores diferentes, que a energia flui diferente em nós, a gente não caminha, não caminha, sabe? E nem só psicologia, mas fisiologia também, né? Até Sim, exatamente. A gente vê no Brasil, assim, uma das maiores críticas ao sistema penitenciário brasileiro é que não se considera, por exemplo, que a mulher tem período menstrual e que ela precisa de absorvente. Gente, isso é o mínimo, né? Considerar o aspecto fisiológico enfim. E aí tem, né, a TPM, tem a questão, né, de uma vez por mês a mulher é um ser que sangra, né, sem morrer uma vez por mês. Eu acho isso, né, devia ser considerado. Sente dores, sente várias coisas. Então, assim, se nós quisermos ser bem-sucedidos em atrair mulheres e que elas fiquem e tudo mais, nós temos que ser mais pessoais com elas. Tem um exemplo de uma discípula de Prabhupada que chama... essa discípula aqui, essa é a biografia dela, ela chama Ratna Randini, escocesa, e aí ela diz, na verdade é o marido dela que escreveu a biografia, é dito que quando ele conheceu a consciência de Krishna através dos livros, foi Sankirtan. E ele ficou muito empolgado, ele era um buscador, então ele chegou em casa todo empolgado, falou para ela, olha, achei esse livro, uma galera tão legal, tão bacana, vamos lá conhecer o templo no domingo, eles falaram que tem uma festa, não sei o quê. Aí ela olhou para ele assim, acho que não. Aí ele, nossa, vamos lá, não custa nada, a gente só vai conhecer, por favor. Aí ela, tá, vou só te acompanhar. E ela foi, chegou lá, não achou nada demais, assim, achou tudo normal. E aí ele percebeu, né, que ela não estava muito feliz, não sei o quê. Aí ele foi lá e chamou a devota. E disse assim, olha, eu e minha esposa viemos a primeira vez e ela... Você poderia conversar com ela só para apresentar e talvez ela... Aí a devota foi até ela, se apresentou, conversou com ela e falou assim, você não quer jantar comigo e meu esposo essa semana? Que dia você pode? E ela, posso, tudo bem, marcou um dia. E ele disse que ela foi, jantou na casa dela, da devota que era casada, os dois casais, e aí tiveram um bate-papo, não sei o quê, e foi aí que ela se rendeu. Não foi a filosofia, não foi a aula, não foi o templo, não foi o ambiente, foi o aspecto pessoal de se chegar nela como indivíduo, considerá-la e ter uma conversa pessoal, lembrando que homem espiritual, mulher religiosa, né? Ela se identificou e criou um vínculo com aquela devota. E a partir daí ela ficou. Então a gente precisa pensar nesses aspectos
específicos e adequar a pregação e a manutenção da relação com a instituição a partir da natureza individual. Falando em natureza, então vamos ver aqui a última pergunta, para acabar, da Luísa também. A Luísa perguntou assim, como que é essa questão kármica de nascer homem ou mulher? Assim, como que o karma... É dito que o nosso próximo corpo ele é determinado na hora da morte, né? É o pensamento que você tem na hora da morte. Mas não é só isso. Eu já ouvi essa explicação, até inclusive para alguns nascimentos, por exemplo, de pessoas trans, né? Que na hora da morte pensaram, então eu era homem, e aí na hora da morte eu pensei na minha amada, na minha esposa, né? No meu objeto de desejo, e aí eu atraí um corpo feminino, mas minha mente continuava masculina, e aí é transexualidade, né? A minha mente não se identifica com o meu corpo. Tem isso, o pensamento na hora da morte, por isso que Prabhupada diz tanto, né? Lembrem de Krishna na hora da morte. E não é Krishna de qualquer forma, é Krishna, a cor de nuvem de chuva, com flauta, pena de pavão, que é para voltar para Goloka Vrindavana, senão você pode passar em outro canto, pensar em Krishna para Kurukshetra, você vai nascer lá no campo de batalha, porque né, Kurukshetra está rolando em outras dimensões, pode ser. Tem isso e tem também a questão de que é o resultado de um acúmulo, né, de vidas e vidas, de desejos, ações, desejos e ações, praticamente, e a influência dos modos. Então, é por aí, assim, a gente não tem muita explicação de como isso é feito de forma detalhada, né? Mas é o resultado dos seus desejos, das ações e da influência dos modos na natureza material. Então, vai saber, é Krishna que controla, né? Tem... aqui. A Josiane perguntou assim, qual o nome desse livro, da biografia dessa devota? É Simples para o Simples. Em inglês mesmo, né? É em inglês, tá? Simple for the Simple. É um livro que eu gostaria muito de traduzir, porque é isso, né? Eu sempre conto esse passatempo da Ratnarandini, porque ela era uma devota simples, porque ela era assim. Porque assim, a gente tem um imaginário na consciência de Krishna que para você se liberar, você tem que ser super poderoso, assim, tipo, um sanquitaneiro, uma sanquitaneira que salvou muitas almas, um guru que vai liberar todos os discípulos e discípulas, ou sei lá, algo assim, muito mirabolante, tem que ser um herói, uma heroína tal. E aí o que a gente vê nesse livro é que não é isso, né? Que Prabhupada prometeu, que se você seguir minhas instruções, cantar os santos nomes, fazer seu sadhana direitinho, a promessa está feita, né? E Krishna também disse a mesma coisa, se virar a mim. E ela era contadora, e ela foi morar no templo, virou tesoureira do templo. E ela passou a vida inteira assim, né? Ela foi esposa, teve um casal de filhos, sempre trabalhou na administração do templo, na adoração da idade, sempre levou uma vida assim tranquila. E aí, quando ela estava, acho que com uns 40, 50 anos, ela apareceu um tumor cerebral, né? Um tumor no cérebro. E ela fez o tratamento, mas o tratamento não deu muito resultado e era sabido que ela tinha um tempo X de vida. E aí foi feito todo um arranjo no templo para que ela ficasse confortável, que ela ficasse bem, colocaram uma caixinha de som no quarto para ela ficar ouvindo aula de Prabhupada, liam Krishna Book para ela, e ela cantava japa o tempo todo, e coisas assim. E aí, com o tempo, ela parou de tomar remédio, não sentia dores, e os médicos ficaram chocados, que falaram do jeito que ela tá, ela deveria estar tomando morfina. E ela não sentia dor nenhuma. E aí um dia ela pediu para ir receber os sanquitaneiros na porta do templo. Ela não andava mais, colocaram ela numa cadeira de rodas. E ela foi para a porta do templo esperá-los com essa moça, né, assim,
para dar para eles, e depois sentaram numa roda e começaram a conversar, e aí falaram para ela assim, estavam brincando assim, quem você é no mundo espiritual? E aí cada um falava o que achava, ou gostaria de ser. E aí quando chegou nela, ela virou e falou assim, eu ajudo mãe Yashoda a empacotar o lanche de Krishna. Aí todo mundo olhou para ela e falou, como é? Aí ela ficou confusa assim, não, eu não falei nada, falou sim. O que que você disse? Ela, não, quero voltar para o meu quarto. Aí levaram ela para o quarto e ela ficou dias muito quieta, assim. Aí o marido dela chegou nela um dia e perguntou, ele falou, o que foi aquilo? Como é que você tá? O que aconteceu? Não sei o quê. E aí, depois de muita insistência, ela disse para ele que ela tinha tido a realização de que ela era uma menina de 10 anos, falou o nome, falou tudo, e que ela ajudava a mãe Yashoda a fazer o lanche que Krishna levava quando ia apacentar as vacas. E aí ela descreve mãe Yashoda, descreve Nanda Maharaj, descreve Krishna chegando com as gopas e com as vacas, e enfim. E era uma pessoa simples, por isso que o livro chama Simples para quem é simples. E aí ela abandonou o corpo cantando Hare Krishna, né? Aí tem um detalhe. Depois dessa revelação, ela pediu para ouvir só o Krishna Book. Então colocavam só passatempos de Krishna na caixa de som. E aí, com o tempo, ela começou a cantar só Krishna. Ela não cantava mais Mahamantra. Ela só falava Krishna, 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 Krishna. E na hora que ela abandonou o corpo, ela falou Krishna. E aí eu acho incrível, porque é a promessa de Prabhupada. É a discípula dele que foi simples e teve um final transcendental, né? Muito impressionante essa história, hein? Sim, é lindo. A gente tem uns comentários aqui de agradecimento, que também, vamos ler alguns aqui. A Catarina comentou assim, essa live que está iluminando o universo das devotas aqui presentes. A Márcia da Silva comentou assim, Hare Krishna, fantástico, trabalho com mulheres e essa semana eu estava fazendo uma pesquisa sobre as deidades femininas. Lindo saber sobre a visão revolucionária de um mestre que estou começando a conhecer. Que bom. A Maria das Graças comentou assim, como não amar Prabhupada, tão afetuoso, democrático, infinitamente avançado e sobre todos os aspectos até para os dias atuais. Isso. Estou maravilhada e emocionada com tantos relatos lindíssimos. Jai, misericórdia de Shila Prabhupada, né? E saíram 2 livros, aliás, que a gente precisa traduzir para português, que é o Surgimento da Voz das Mulheres na ISKCON, que é um documento de 500 páginas de carta, relatos sobre Prabhupada e suas discípulas, e saiu outro livro que chama Bond of Love, Prabhupada e suas filhas, né? Vínculo do Amor, Prabhupada e suas filhas, que também conta as discípulas falando como era a relação de Prabhupada. Eu acho que isso é uma maneira de conhecer a história de Prabhupada e suas discípulas, é uma maneira de resgatar esse respeito, consideração, carinho que Prabhupada tinha pelas mulheres e a certeza de que ele não fazia distinção e que somos, como ele falou na minha abertura aqui, todas as mulheres devem ser tratadas como parcelas de Krishna, né? Todos nós devemos ver as mulheres como unidades espirituais cujo único dever é satisfazer a Krishna. Acho que se a gente for por aí, vai dar tudo certo. Obrigada, Nersinha Nanda, pelo convite. Adorei fazer esse bate-papo. Legal, Guitanta. Uma última pergunta para fechar. E você falou esses livros, mas tem algum em material que já esteja em português que você recomenda? Em português, sobre essa relação com Prabhupada, não. A gente traduziu alguns artigos, né, como esse que eu citei, que é da Jyoti Mai, as mulheres na época de Prabhupada, e aí eles tá no nosso site, né? O nosso site tem, às vezes acham os links no nosso Instagram, no Facebook, aí tem o site, lá tem os artigos. E também eu escrevi um artigo num livro que vai sair, tá para sair agora,
foi organizado pelo Krishna Parayana, né, o Leon, que fala sobre isso, a história da mulher na ISKCON. Aí eu falo de 3 tempos, né? O tempo, eu chamo a Era de Ouro, que foi com Prabhupada, a Era meio complicada, né, que foi a ausência de Prabhupada e os equívocos que ocorreram, e agora a gente está na Era Legislativa, em que os direitos da mulher são defendidos através de resoluções, órgãos administrativos como o Ministério Vaishnavi, e estamos na era da jurisprudência sobre a mulher na ISKCON, né? Mas está funcionando, está caminhando. Muito legal. Muito obrigado pela participação, Gritando. Eu que A agradeço. gente falou semana passada, né, pessoal, quem estava acompanhando no Super Alma, na última edição do Super Alma, sobre alguns escritores na América Latina, né? E, assim, tentando tirar alguns insights dármicos a partir da obra deles, né? A gente falou um pouco da Cecília Meirelles. Então, aí, para quem não sabe, né, a gente até comentou um pouco no começo que o doutorado da Gitamrita foi em Cecília Meirelles. Então, Gitamrita, a gente pode combinar mais uma data mais para frente para você falar só sobre Cecília, assim, que a galera gostou bastante semana passada. E eu falei bem rápido, assim, e nem sou especialista. Então, se você puder, no futuro a gente vai ficar à disposição. Adoro falar da Cecília Meirelles e a Índia. Dá um bom bate-papo também. Demorou, então tá fechado, tá combinado. Então é isso, Gitamrita, muito obrigado. Hare Krishna. Pessoal, a gente se vê no final de semana. No sábado, a nossa programação começa a partir de 9 da manhã com a Lileshwari no Zoom, encontro no Zoom do Lapidar, para a gente estudar o livro Bondade como Estilo de Vida, de Chandramukha Swami. É isso, pessoal. A gente se vê no final de semana. Hare Krishna, Gitamrita, muito obrigado. Hare Krishna. Obrigada a todos pessoal. E todas que participaram. Foi ótimo. Haribol. Haribol, pessoal. Bom final de semana. Fiquem com Krishna. Hare Krishna.